Com cada vez mais indícios que uma próxima crise mundial está se aproximando, eu decidi fazer esse vídeo aqui para responder a pergunta: a próxima crise está perto? E também o que você deve fazer para se prevenir caso a próxima crise aconteça. Então, para começar, vou trazer aqui a frase de Buffett, de Warren Buffett, que é: seja ganancioso quando os outros estão com medo e seja receoso quando os outros estão gananciosos. E hoje os números da Bolsa estão mostrando que a população está muito gananciosa, tanto no Brasil como fora do Brasil. Eu vou mostrar aqui a tela. Isso aqui que você está vendo na tela é o histórico de preço-lucro da Bovespa. Então, quando você vai analisar uma empresa, você tem que olhar o preço-lucro dela. É um indicador básico que vai pegar o preço e vai dividir pelo lucro que a empresa teve. Só que quando você vai analisar se a bolsa, de maneira geral, está cara, está supervalorizada ou desvalorizada, ou no preço justo, você faz o preço-lucro do índice da bolsa. E como a gente pode ver aqui, nesse histórico que está pegando aqui de 20 anos para trás, a gente pode ver que o índice da bolsa ficou próximo ali de 10, 13, em média, nesses valores entre 10 e 13 reais. E mais recentemente ele atingiu o valor de 20 reais, com o preço atual sendo de 18. Então o preço-lucro da Bolsa Brasileira está mais alto que a média histórica, ou seja, isso indica que está havendo uma valorização das ações no Brasil. Isso quer dizer necessariamente que vai haver uma crise? Não necessariamente, isso por si só não quer dizer necessariamente. Nos Estados Unidos, esse índice preço-lucro chama PE. Ele está pegando aqui as 500 maiores ações nos Estados Unidos. E como a gente pode ver, o próprio índice já mostra aqui pra gente. Esse índice aqui é o índice de Shiller, que ele considera a inflação. A gente pode pegar sem considerar a inflação, que é esse aqui. Mas o ideal é se olhar o considerando a inflação. E nesse mesmo índice, ele já mostra aqui pra gente uma escala, onde ele diz que um preço justo seria aqui próximo de 13, de preço-lucro de 13. Abaixo disso estaria desvalorizado, ou muito desvalorizado se estiver abaixo de 6, de 6,70. E está valorizado se estiver aqui próximo de 19, 20 de PE. E está valorizado quando está acima de 16 e acima de 20, ele já é considerado que as ações estão numa bolha. Acima de 25 aproximadamente, ele já considera que está um sinal extremo de bolha. Como a gente pode ver atualmente, o valor está em aproximadamente 34, o que quer dizer que está bem acima do nível que ele já considera uma bolha extrema. Isso quer dizer que necessariamente vai cair de novo. Isso por si só, não necessariamente. Mas, como você vai ver mais na frente, tem outros fatores que influenciam nisso daqui. Se a gente for olhar aqui valores históricos onde as ações tiveram com preço tão alto, a gente tem 1929, que precedeu a grande crise, e os anos 2000, que precedeu a crise das .com. Depois disso a gente teve também, aqui aproximadamente 2007, bem aqui, 2007 que teve a crise do subprime e as ações caíram mais uma vez para o valor que o índice de Shiller considera que é justo, que é de ali aproximadamente 14 de PE. Atualmente estamos com valores aqui de 34,79, aproximadamente 35, que é o segundo maior valor da história dos Estados Unidos. Então o que indicaria que a gente está realmente com um preço maior do que o normal para a bolsa de maneira geral. Quando o preço-lucro de uma empresa está muito elevado em relação aos seus concorrentes, isso significa que o mercado está precificando aquela empresa, acreditando que ela tem alto potencial de crescimento no futuro. Quando isso está sendo aplicado para países como os Estados Unidos, que está em 34, ou o Brasil, que está em 18, quer dizer que os dois valores são bem acima da média do seu país, os Estados Unidos inclusive bem maior que o nosso, está bem mais elevado que o nosso. Então isso indica geralmente que o mercado está muito otimista com o que vai acontecer no futuro. A questão é, para os Estados Unidos, pode ser que faça algum sentido estar relativamente otimista, porque no período que eu estou gravando esse vídeo agora, a vacinação já está tendo alto impacto no país. Então, cada vez mais, eles estão conseguindo voltar às indústrias, voltar às fábricas, e as empresas estão voltando a funcionar, o que indica que esse ano eles tendem a crescer, tendem a apresentar um crescimento do PIB. No Brasil, por outro lado, a crise de 2020 fez com que a gente perdesse 4% do PIB, e para 2021, Paulo Guedes já afirmou que nós devemos ter uma queda do PIB de aproximadamente 3,9%, um pouco abaixo de 4%. Em outras palavras, a gente caiu 4,1% em 2020 e agora deve cair mais algo perto de 4% em 2021. Então, por que será que a nossa bolsa está tão valorizada? Por que será que o mercado está mostrando que nós estamos tão valorizados, tanto a gente como os Estados Unidos, se o cenário para o futuro, especialmente o nosso, não é tão positivo assim? A questão é que o mercado, primeiro, nem sempre ele é racional, ele nem sempre mostra os valores como eles deveriam ser. Então, se você parar para pensar, no final de 2020, nós tivemos um crescimento da bolsa que chegou próximo de um dos maiores valores históricos, que foi ali na casa dos 120 mil pontos.
Então, por que que isso acontece? Acontece porque o mercado, no final do ano passado, estava muito positivo, estava muito otimista em relação ao que ia acontecer no futuro. Do mesmo modo que em março de 2020, quando aconteceu o começo da pandemia, nós tivemos que as ações caíram cerca de 50%. Por que isso? Porque o mercado ficou muito pessimista, ele projetou para o longo prazo aquela crise, o efeito daquela pandemia. Só que aí no final do ano já começamos a ver vacina, já começamos a ver alguns fatores que poderiam trazer de volta à normalidade, só que como a gente está vendo, no nosso país vai demorar um pouco ainda, um pouco mais do que os outros países, para ter esse efeito ainda. Apesar disso, a bolsa continua no valor bem mais alto do que sua média. Então, como eu falei, em março de 2020, a gente viu um cenário de crise, de pandemia, e por conta disso o mercado precificou o futuro, que aquela crise ia permanecer por muito tempo. Então você vê fundos imobiliários de shopping, eles despencaram de preço, porque o mercado é como se tivesse precificado que os shoppings iam ficar fechados por mais alguns anos, o que na prática não aconteceu. Então o mercado ele tende a precificar o futuro, mas ele nem sempre é racional. Outro exemplo que isso acontece é quando o mercado está, como eu falei, o mercado estava muito pessimista em março, mas quando o mercado fica muito otimista. Dando um exemplo aqui. Imagina que eu tenho uma casa que no meu vizinho da minha esquerda encontrou petróleo no solo dele. Meu vizinho da direita encontrou petróleo no solo dele também. A minha casa eu ia vender e cada um lucrou R$ 500 mil por ano com esse petróleo que eles encontraram. A minha casa, que eu pretendia vender por R$ 200 mil, agora se eu oferecer por 500 mil, ela ainda vai estar num preço muito barato e provavelmente alguém vai querer comprar. Isso quer dizer que tem petróleo na minha casa? Não necessariamente. Só quer dizer que tudo indica que deve ter algum petróleo, porque meu vizinho da esquerda teve, meu vizinho da direita teve, e, consequentemente, vai haver uma valorização naquele terreno. A mesma coisa acontece com ações. Quando o mercado acredita que aquele ativo ele vai ter uma valorização muito grande, ele vai trazer um retorno muito alto, ele tende a pagar mais, muitas vezes até de maneira exagerada em relação ao que aquele ativo vale. Para gravar um pouco esse contraste que a gente tem do mercado, que o mercado está precificando números muito positivos, muito otimistas, melhor dizendo, para com a vida real, a gente tem um agravante de que no ano de 2022 a gente tem reeleição. Melhor dizendo, a gente vai ter eleições dos poderes de maneira geral, mas a gente vai ter reeleição para vários cargos, como presidente e diversos governadores. E quando isso acontece, os gestores tendem a ser mais generosos com o poder público, ou seja, eles vão tender a tomarem medidas mais populistas ao invés de medidas mais fiscalmente responsáveis, digamos assim. Isso cria vários novos gastos. Então, por ser uma medida mais populista, você dar mais dinheiro para a população, você ter algumas ações que vão gerar mais gasto público, gastar mais faz com que se aumente a inflação, o que seja nocivo para o país no longo prazo. Então a gente acabou de sair de uma pandemia, melhor dizendo, a gente acabou de sair do ano da crise da pandemia, que foi 2020. Estamos entrando em 2021, que tudo indica que vai ser mais um ano de queda do PIB. Em 2022 vai ser um ano que tudo indica que vai ser de mais gastos e a gente não vê no curto, médio prazo uma transformação muito positiva para a economia. E como é esse contraste entre o que o mercado está precificando e a vida real, a gente tende a ver algum reajuste dos preços das ações no futuro. Quando vai ser esse valor, quando vai ser esse reajuste, isso é imprevisível dizer, e qual vai ser o tamanho desse reajuste. Vai ser uma queda de 15%, 20%, isso é completamente imprevisível. Então, a intensidade e o prazo que isso vai acontecer, ou quando isso vai acontecer, são dois fatores que são imprevisíveis, mas tudo indica que eles devem acontecer em algum momento no futuro. Isso quer dizer que você deve vender suas ações, caso você tenha ações? Não necessariamente, é isso que eu vou explicar mais na frente. A gente vê ainda que do ano 2020 foi um ano que tanto o Brasil como os Estados Unidos mais imprimiram dinheiro. Isso foi por causa principalmente dos auxílios emergenciais que aconteceram nos dois países. Dito isso, o que você tem que fazer quando a bolsa cair e como você pode se preparar para a próxima crise? Bom, o que se faz quando a bolsa cai? Os investidores que focam no longo prazo, que aproveitam as oportunidades, o que eles fazem é comprar mais. Então, uma crise, que muitas pessoas pensam, não, crise, vou ficar fora do mercado, vou ser mais cauteloso. No momento de crise, quando todos têm medo, é o momento de você ser ganancioso, de você comprar ativos a preços menores. Então, muitas vezes, quando ocorreu a crise da pandemia, muitas pessoas começaram a vender imóveis, apartamentos, porque precisaram de dinheiro líquido rápido. Por isso, o preço desses ativos diminuiu bastante e foi possível comprar imóveis, ou comprar ações, ou comprar fundos imobiliários a preços bem abaixo, inclusive bem abaixo do justo. Por isso que quando a bolsa cai,
é um momento de compra. É o contrário do que muita gente pensa. Muita gente pensa para ser cauteloso, quando na verdade você deve sim ser cauteloso naturalmente, mas você deve ser mais ganancioso no sentido de procurar investir nas boas oportunidades quando elas estão mais baratas. O que muita gente faz, na verdade, é o contrário. É quando a bolsa está muito alta, preços muito elevados, as pessoas ficam otimistas e acreditam que vai continuar subindo, vou continuar tendo lucros exorbitantes, vou colocar mais dinheiro. E aí, consequentemente, quando há uma queda, elas perdem bastante dinheiro. Por isso que a lógica é inversa do que a maioria do mercado faz. Então, para exemplificar, na pandemia, quem comprou ações de diversas empresas quando o preço da bolsa estava X, agora que ele está 2x, se beneficiou bastante dessa valorização. Além de que, se você investe focado em dividendos, focado em proventos, no momento que você compra a um preço mais barato, você tende a receber mais proventos. Por quê? Porque se uma ação custa X e você vai receber R$1 por cada X que você investe, se ela agora custa metade de X, com aquele mesmo X você compra duas. E aí você comprando duas, você ganha o dobro. Então, o momento de crise é um ótimo momento para comprar. Nos momentos de crise, ocorre o que se chama de crise sistêmica. Então, o que é a crise sistêmica e não sistêmica? A crise sistêmica é como fala, em sistema, em conjunto. Então, a crise sistêmica é quando toda a bolsa, todo o mercado se desvaloriza. Quando isso acontece, se desvalorizam tanto empresas boas como empresas ruins. Nesse momento, se você faz a compra, se você investe em empresas boas, no futuro, quando elas se valorizarem novamente, ou mesmo com o recebimento de proventos, você tende a se beneficiar bastante, porque essa é uma crise sistêmica que afeta todas as empresas como um todo. Agora, também ocorrem crises não sistêmicas. Então, uma crise no setor de aviação, uma crise no setor de turismo, uma crise no setor de carnes, uma crise no setor de agronegócio. Então, a crise que é não sistêmica, ela afeta um setor ou uma empresa da Bolsa de Valores. Quando isso acontece, é completamente diferente de uma crise sistêmica que afeta todas. É claro que uma crise sistêmica ela tende a afetar mais alguns setores, dependendo de qual foi a razão da crise. Então, como no caso da pandemia, que foram proibidos voos, o turismo foi prejudicado, o setor de aviação foi prejudicado, mas apesar disso, empresas como transmissoras de energia, que não tiveram nenhum impacto significativo nos seus números, elas também tiveram quedas de mais de 30%, que não eram, de certo modo, justificáveis. Para esses momentos, é muito importante ter caixa. O que é caixa? É um dinheiro que você deixa separado para oportunidades de investimento que possam aparecer, especialmente quando ocorrem essas crises sistêmicas. Historicamente, tem acontecido no mundo crises pequenas de a cada 5 e 10 anos, porém a cada 10 a 15 anos acontece uma crise maior. E falando em crise maior, aqui como mostrei, esse aqui é o gráfico do preço-lucro das ações dos Estados Unidos, das 500 maiores ações dos Estados Unidos, ajustado para a inflação, que é o índice de Shiller. Aqui a gente pode ver que a crise de 29 teve uma queda, que foi de 31 do preço-lucro, caiu para 8 aproximadamente, caiu para 6. Aqui em 2020 saiu de 42 e foi para 23, chegando até, com a crise do subprime, depois chegou até 14. Agora a gente tem valores de 34, 35. E aqui você me pergunta, Yuri, mas e a pandemia? Se a gente pegar o gráfico e botar para zoom de 10 vezes, a gente pode ver aqui que a pandemia, que ocorreu nesse período aqui, não alterou tanto quanto a gente imagina. A gente imagina que foi a maior crise da história da humanidade, mas está aqui, o preço-lucro caiu de 31 para 24, o que não foi uma queda tão exorbitante quanto as outras crises. Por isso que muitas pessoas, inclusive, chegam a dizer que a crise da pandemia não foi uma crise de fato, não foi uma crise como a que acontece como a do ano 2000 ou a crise de 29. Não foi uma das grandes crises que afetam o mercado por vários anos, até mesmo décadas. Então você vê que se a gente considerar o preço-lucro do ano 2000, até hoje nós não nos recuperamos. Mesmo o preço que está hoje, que é o segundo maior da história, ele ainda não está perto de atingir os 43 do preço-lucro, que foi a crise do ano 2000. A gente ainda está em 34, como eu mostrei aqui. Bom, apesar dessa discussão se a crise da pandemia foi uma grande crise ou uma pequena, é indiscutível que ela não foi uma depressão, porque uma depressão dura vários anos, e não é o caso do que tem se mostrado a pandemia. As ações já se recuperaram, ainda que o mercado esteja precificando um cenário otimista, que na prática a gente ainda não tenha a recuperação total da economia. Mas dito isso, caso venha ou não acontecer uma próxima crise, que, como eu falei, é completamente imprevisível se vai vir acontecer no ano que vem ou daqui a 5 anos, apesar dos fortes indícios que deve acontecer em breve, como você faz para se aproveitar
das melhores oportunidades na crise em 3 passos. O primeiro passo é que você deve ter caixa. Lembre-se, cash is king, dinheiro é rei. Quando você tem caixa, você pode se aproveitar de boas oportunidades. E para você montar o seu caixa, você primeiro tem que montar a sua reserva de emergência, caso você não saiba. Sua reserva de emergência é aquele dinheiro que você vai separar, que representa os seus gastos mensais de 9 meses, caso você seja uma pessoa física que tenha uma renda recorrente, e de 12 meses, caso você trabalhe como autônomo, ou seja, empresário, em que sua renda seja mais variável, mais imprevisível. Nesse cenário, é melhor você ter 12 meses do seu gasto mensal. Muitas pessoas chegavam a recomendar você ter 6 meses do seu gasto mensal, caso você fosse uma pessoa que tivesse uma renda recorrente. Mas a gente viu que muitas pessoas foram demitidas, muitas pessoas que fizeram isso, perderam o emprego, enfim, tiveram muitos problemas por ter apenas 6 meses. Por isso que eu recomendo ter 9 meses. Dito isso, você montou sua reserva de emergência. Depois disso, você vai montar seu caixa. O seu caixa é um dinheiro que você tem que ele tem que ter alta liquidez, ou seja fácil de você resgatar. Ele tem baixo risco, então você não vai fazer um caixa no fundo imobiliário, você não vai fazer um caixa em ações, você não vai fazer um caixa em coisas que apresentem mais riscos. Você vai botar em um canto que seja mais seguro, como um tesouro direto, um tesouro Selic, ou então um CDB de banco, ou alguma coisa assim, que seja somente com o objetivo de ser caixa de oportunidade. O segundo passo é você montar um radar de empresas. A última coisa que você quer é chegar numa crise para depois descobrir quais são as empresas que você deveria investir. A probabilidade de você cometer algum erro é muito grande. Então, o que você deve fazer é montar um radar de empresas. Você analisa pelo menos 3 empresas com base nos indicadores e em critérios qualitativos. Você faz essa análise dessas empresas, coloca um preço que você acredita que é um preço justo de investir nelas. Se o preço atual estiver abaixo do justo, ótimo, já vai investindo nessas empresas aos poucos, se você já tem caixa. Idealmente, o caixa deve ser de pelo menos 25%, nesses períodos que a gente está passando agora, onde a gente pode ver que o preço das ações está mais elevado. Nesse cenário, você quer ter no mínimo 25% de todo o dinheiro líquido que você tem, então dinheiro em ações, dinheiro na conta do banco, dinheiro em CDB, dinheiro em tesouro, seja o que for, pelo menos 25% tem que estar separado para a caixa de oportunidades. Se você tiver pelo menos esses 25%, então tudo bem, você deve continuar a investir em ações, idealmente mês a mês. Todos os meses vai investindo um pouco, ainda que com um preço que, como a gente pode ver, está um pouco mais elevado do que a média. Isso não significa que você não deva comprar ações, que você não deva investir todos os meses. Se o seu caixa está montado, sua reserva está montada, a melhor coisa que você pode fazer é todos os meses investir um pouco do seu dinheiro, não do caixa, não da reserva, mas um pouco do dinheiro que você recebe todos os meses em ações ou fundos imobiliários. Então, agora você tem a reserva, você tem caixa e você tem um radar de 3 empresas onde você pode investir. Agora que você tem isso, quando a crise vier, conforme as empresas que estão no seu radar, se elas não forem muito afetadas pela crise, né, ocorrer uma crise sistêmica que afetar todas as empresas da bolsa, o preço delas, mas não seu valor, ou seja, a empresa não é impactada diretamente, então esse é um ótimo momento de você aproveitar essas oportunidades e investir nessas empresas. Mas é bastante importante que você preste atenção se elas são afetadas pela pandemia. Por exemplo, se a empresa que está no seu radar é do setor de turismo ou do setor de aviação e ocorre uma crise com as mesmas características da de pandemia de 2020, essa empresa foi diretamente afetada, mas outras empresas de outros setores não são afetadas. Então você tem que prestar atenção se a crise que ocorre, ela afeta diretamente o setor que você tem uma empresa no radar ou não. Se não afetar, melhor para você, porque você vai poder investir em boas empresas a um preço mais baixo e aumentar a porcentagem dos proventos que você vai receber daquela empresa. Além, claro, inevitavelmente, do potencial de valorização, mas principalmente esse dos proventos que você vai receber, porque é uma taxa que você vai receber anualmente, conforme a empresa continue a ter lucro e repassar parte do lucro para os seus acionistas. Se você assistiu até aqui, deixa seu like, coloca no comentário se você acha que vai acontecer uma crise nos próximos anos. Coloca também se você já tem caixa, se você já formou, se tem que formar, quanto é que está a sua porcentagem de caixa. E tiver qualquer dúvida também, pode colocar nos comentários. Até o próximo vídeo.